stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, tudo bem com você? Obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida. Como você sabe, Quarta Convida é um programa da Igreja Batista Água da Vida, Tremembé. Já estamos aí mais de um ano no ar com esse programa, onde procuramos trazer para você uma meditação, uma reflexão, pensamento, uma história, um bom bate-papo, uma entrevista, uma conversa agradável, sempre buscando assuntos que envolvem a igreja, que envolvem o cristianismo e, acima de tudo, que falam da pessoa do nosso Cristo, ele que é a razão, ele que é a vida, ele que é o tudo. E é por ele, para ele, que nós temos essa programação da Igreja Batista Renovada Água da Vida Tremembé. Muito bem. Hoje eu vou tratar do seguinte tema: Deus é lindo. Deus é lindo. Gênesis, primeiro livro bíblico que é atribuído a autoria dele para Moisés. Gênesis narra a criação, como as coisas foram feitas, como as coisas surgiram, e narra em alguns capítulos de forma detalhada a criação divina, os detalhes, o capricho divino na criação das coisas, na criação da natureza, da fauna, da flora e, por fim, do ser humano, que é chamado dentro das Escrituras de a coroa da criação, né? O ápice final, o ponto maior da criação. E antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria dizer para você que quando eu era garoto sempre tem as suas fantasias, às vezes super-heróis, um bichinho que ele gosta, e vai em cima disso aí formando as suas opiniões, formando o seu caráter, né, da importância da família na formação do caráter e, por que não dizer, até mesmo da igreja, como a igreja é importante na formação do caráter. E eu lembro quando eu era garoto, uma hora eu comecei a torcer por um time de futebol, gostei de um time de futebol, me apeguei a esse time, nunca mais não me afasto, é o meu time que vai ser até morrer. É uma coisa desse mundo, terrena, não é perene, né? Como a salvação, como a graça divina, uma coisa passageira nesse mundo. Como a própria família, que nós amamos, que nós fazemos o possível e o impossível para ajudar, para estar próximo, mas a família é uma instituição terrena, né? A família como nós conhecemos hoje. E lá na eternidade a gente sabe que será uma forma diferente. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Eu sempre gostei de animais. Eu lembro quando meu pai chegou com um cachorrinho. O primeiro cachorrinho que eu tive. Era aquele bacê, aquele paquerinho, aquele compridinho, marronzinho. Nossa, que alegria. Que bichinho bacana, né? E, nossa, que coisa... Como muda a vida de uma criança, se vocês soubessem. Mas o cachorrinho não era o animal que eu mais gostava. E apesar de torcer por um time cujo símbolo não é o porco, mas é o papagaio, eu gosto demais do papagaio, sou apaixonado pelo papagaio, né? Mas o animal que eu sempre achei bonito, lindo, assim, gostava demais, sempre gostei, foi o urso. Como eu gostava do urso, né? E na época que eu era garoto, tinha um seriado que era da TV americana e passava aqui no Brasil, seriado muito antigo, eu acredito que seja da década de 50 para 60, chamava Ben, o Urso Amigo. Ben, o Urso Amigo. Se você vasculhar lá na internet, você ainda acha alguma coisa. E era um urso que era do bem. O nome era Ben, e ele era um urso do bem, um urso adestrado, né? E então eu lembro que em algumas situações ele ficava em pé,
para combater os bandidos, tal, né? Bonitão, grandão. Nossa, eu era apaixonado pelo urso. E naquela época também as visitas ao jardim zoológico eram mais barato, o ingresso era barato. Hoje é muito caro para visitar esses lugares. Eu lembro que muitas vezes que eu fui visitar o jardim zoológico, até uma vez eu, meu primo e meu irmão, nós fomos a pé do Ipiranga até lá o Simba Safari, até lá o bairro do Jardim Zoológico. Vamos a pé, caminhando. Passamos pelo Jardim Botânico, passamos pelo Simba e chegamos até o Jardim Zoológico. Aqui que eu sou da capital paulista, quem não é, uma distância boa, hein? Eu acho que se brincar aí, dá bem aí uns 15 a 20 quilômetros, muito longe. Por que a gente foi a pé? Para pegar o dinheiro do ônibus, fomos e voltamos a pé. Para pegar o dinheiro do ônibus para chupar sorvete lá, porque a gente entrava de graça, né? Até aquela época, se não me engano, até 14 anos era de graça, estudante, e durante a semana você entrava de graça lá. E eu gostava de ver o urso, um ursão velhão que tinha lá. Ele não era nem aquele urso preto, ele era um urso pardo, mais puxado para o marrom. Se não me engano, aquele urso é chamado de urso canadense. E como eu gostava de ficar olhando o urso. E sempre o bicho, se você perguntasse para mim, qual bicho você acha mais bonito? Eu ia falar o urso. O urso, eu acho o urso bonito. Alguns anos atrás, eu estava assistindo televisão e eu vi uma propaganda do Aquário Paulista, o Aquário aqui de São Paulo. Também eu morei lá perto do Aquário. E o Aquário também há muitos anos atrás, você ia lá durante a semana, você entrava de graça. Não era o tamanho grande que é hoje, estrutura boa que tem hoje, né? Terceirizado. Mas eu vi uma propaganda do Aquário, falando da última aquisição do Aquário, que foi um casal de ursos polares, né? Um casal de urso polar. Falei, caramba, estava fazendo propaganda lá agora no Aquário Paulista, o casal de ursos, Aurora e Peregrino. Poxa, um urso branco, urso polar. Se eu já gostava de urso, na época, o urso polar era o bicho que eu achava, que eu acho até hoje mais bonito. E ficou para eu visitar. E muitas atividades, muitas correrias. Algumas vezes marcamos para ir, que não conseguimos ir. E por fim agora, nesse domingo que passou, meu filho ganhou uns ingressos para o jardim, o Aquário de São Paulo, e nós fomos lá. A gente entra, vê aqueles... eu acho que o que mais mostra a natureza bonita de Jesus, de Deus, o Criador, né? Que Jesus estava ali. Jesus é o coautor de todas as coisas com o Pai. É o fundo do mar. Como o fundo do mar ele é maravilhoso, como o fundo do mar é tremendo. Então a gente entra por aquele aquário, vê aqueles peixinhos, né? Peixes grandes, pequenos, todo tipo de peixe, com todo o tipo de anatomia, redondos, compridos, peixe que dá choque, peixe que se esconde, se camufla, né? Você olha, pensa que é uma pedra, peixes multicoloridos, peixes neon, parece que está acesa uma luz dentro dele, azulzinho, uma faixinha azul, algumas faixinhas douradas, peixinho vermelho. Você vai olhando aquilo, depois entra lá para ver os tubarões, coisa linda, cangurus, koalas, né? Bichinhos dos mais variados tipos juntos ali no aquário, misturados ali no aquário, tartarugas, répteis diversos. E você vai vendo aquilo, você vai vendo a beleza da criação divina, né? Um criador, nossa, como um criador autor de uma coisa tão bonita como um peixinho pequeno, colorido, parece que tem uma fitinha acesa dentro dele, e outros um pouco maior, redondo, aquela carabandeira, que peixe lindo, né? Aqueles lebices, né? Peixe com uma listrinha bonita, aquele peixe palhaço, e assim vai. Coisas lindas, aqueles tubarões maravilhosos, e aqueles lêmures, né? Aqueles bichinhos que ficam em pé, parece um esquilinho e fica em pé.
E bichos horríveis, eu não acho bonito, aqueles morcegos enormes pendurados, eu não gosto daquilo ali. Mas passando por tudo isso, você vai vendo a criação e você chega a uma conclusão. Deus é lindo. Por isso que o autor de Gênesis diz, criou Deus os céus e a terra. Depois ele olhou toda a criação que fez e viu Deus que tudo era bom. Por quê? Porque Deus é lindo. Agora você pode levar a iBrave na palma da sua mão para onde quiser. Acesse a loja de aplicativos do seu telefone e procure por Igreja Batista Renovada Água da Vida. Após instalado, ao abrir, você já verá a tela inicial e poderá navegar. Mas para ter acesso a todas as funcionalidades do nosso aplicativo, é imprescindível que você crie seu perfil clicando em Login na parte superior da tela. Você vai cadastrar seu nome, um e-mail válido, telefone celular e criar uma senha. Após isso, será necessário você ir até o seu e-mail, confirmar que não é um robô, mas um usuário ativo. Pronto! Após isso, você já terá acesso a todas as funcionalidades do aplicativo iBrave. Agora nós vamos passear um pouco por ele. Em notificações, no painel de controle, você vê todos os alertas do aplicativo. Você pode também colocar uma foto para se identificar se quiser. Na aba de grupo, vê quais ministérios está participando. Alguns deles vão fornecer uma carteirinha, que você pode visualizar no menu Minhas Carteirinhas. E nas notas, faz anotações que quiser. Isso só aparecerá para você. No menu de baixo, na aba ao lado, temos a parte das palavras. Aqui você vai poder acompanhar ou rever as reflexões trazidas nos cultos públicos dominicais. É possível acessar vídeos, resumos e PDFs, e eles sempre estarão separados de acordo com a série da qual fazem parte e com a mesma arte das redes sociais. Ao lado temos a agenda da igreja. Aqui ficam em destaque os principais eventos e trabalhos mensalmente. No coraçãozinho temos a parte de doação. Aqui você pode ofertar seu dízimo e também para missões. Temos um link para cada tipo de colaboração. E ao acessar, você é direcionado para uma página segura, onde preencherá seus dados e optará pela forma de doação. As opções são boleto, transferência via Pix e cartão de crédito. Esse último formato te ajuda a fazer a colaboração com o nosso trabalho de forma automática mensalmente. Ao lado temos o botão Mais. Sua Bíblia estará aqui se você optar por baixá-la dentro do próprio app. Abaixo vamos montar um plano de leitura bíblica que você pode seguir se quiser. Aqui também temos a agenda detalhada da igreja, onde você poderá ver os eventos futuros que teremos mensalmente em 2022. É muito importante você acessar essa parte sempre. E ao clicar sobre o evento, ele aparece detalhado com a mesma arte das redes sociais. Em oração é a aba onde você pode enviar os seus pedidos para nós. Isso é feito especialmente para você que ainda não faz parte da iBrave. Nos downloads você encontra os PDFs das reflexões, estudos bíblicos e materiais de apoio que publicarmos na aba de palavras ou nas redes sociais. Basta clicar em cima do tema que você quiser estudar e a opção de baixar estará bem ali. Gostou? Você pode enviar o nosso aplicativo para alguém baixar e assim como você, também ter acesso a tudo isso. Fale conosco, nosso aplicativo é mais uma ferramenta de aproximação. Viu só como é fácil? Agora é só você ir até a loja de aplicativos do seu celular e procurar por Igreja Batista Renovada Água da Vida. Você baixa o aplicativo e acompanha os nossos conteúdos diariamente, de pertinho aí na tela do celular. Se você não é membro, pode baixar também. Assim você acompanha o nosso trabalho, vê o que a gente está fazendo direto no nosso aplicativo. A gente espera você lá. Deus te abençoe. Porém, o que eu queria mesmo era ver o casal de urso polar, os ursos polares. E, poxa, pode parecer uma bobeira, não, uma bobagem, mas como eu tinha isso na minha vida, no meu coração, eu fiquei assim, admirando aquele bicho enorme, bonito, né? Aquele pelo bonito, parece um casaco que ele estava vestindo, e tem um vidro, o espaço que ele fica é muito grande. Não sei se você já foi, se você não foi, tenta ir um dia para vê-lo de perto. E ele andando de um lado para outro, assim, um pedaço de água, um laguinho, e ele lá, algum gelo que colocaram, e ele andando de um lado para outro, a aurora deitadona lá embaixo, descansando, e o peregrino para lá e para cá. E eu olhando aquele urso, falei, puxa, chegou a minha vez de ver
bicho que eu acho mais bonito de todos, o urso polar. Mas eu queria vê-lo mais perto. Falei, será que ele não vai dar um mergulho e vai vir aqui perto? Daqui a pouco ele voltou, ficou acho que uns 5, 6 minutos, indo, voltando, andando. Aí daqui a pouco ele deu um mergulho. Aí a gente correu para ver, ele tentando vê-lo nadar aqui pertinho, ele vem naquela pata enorme, aquele detalhe daquelas garras que ele tem, aquele tipo dos dedos que ele tem assim, antiderrapante para andar naquele terreno escorregadio da neve, do gelo. E ele andou nadando de costas, assim, com aquele dente aberto, aquelas mandíbulas enormes, aquela cara linda. E eu fiquei admirando ali. Depois ele saiu, brincou bastante, brincou com alguns brinquedos que tinham jogado lá. Aí ele voltou, ficou dando mais umas voltinhas. E eu acho também que estava perto da hora de eles receberem alguma alimentação. Mas eu fiquei lá olhando. Falei, não, eu venho aqui, eu quero olhar mais ainda esse bicho. Fiquei admirando ele andando, a imponência dele, aquela coisa linda, né? Aquelas patas enormes, aquelas pernas gordas. Que bicho lindo, maravilhoso, que detalhes tremendos. Acho que Deus tirou um momento especial para fazer esse bicho. E daqui a pouco ele mergulhou de novo, veio ali pertinho, aquela cabeça enorme. Mais uma vez pude ver aqueles detalhes, esses detalhes que eu estou falando. Deus é lindo. E mais interessante é quando você tem essa sensibilidade, que parece que cada vez mais o ser humano está perdendo. O ser humano está perdendo a sensibilidade de ver o que é belo, de admirar o belo, né? Eu escutei um comentário, cara, o urso lá falou o nome de um refrigerante. Falei, meu Deus, né? Que comparação mais infeliz. O refrigerante que você quer se apoderar da figura do urso, mas não tem nada a ver. Então, um resgate do que é belo. Tudo que Deus fez é bom. O homem é bom. O que o maltratou e o maltrata até hoje é o pecado. Todas essas coisas erradas que a gente vê acontecer, vícios, drogas, essas guerras, um matando o outro, tudo isso é consequência do afastamento do Criador. O Criador não fez a criatura para ficar distante. O Criador fez a criatura para ter uma ligação, para ter uma relação, uma comunhão. Mas a criatura quis tomar outro caminho e paga as consequências. Pagamos no passado e vamos pagar até o dia final. E agradecemos sempre pelo resgate feito pelo Cristo da cruz, que se ofereceu naquele madeiro outrora maldito, depois bendito pela sua presença ali, o Cristo crucificado e depois ressurreto. Mas o belo tem que ser admirado, né? O mar, as vegetações, esses animais, esse bicho, essa experiência pode parecer tão besta para você, tão imbecil para você. Para mim vai ser uma experiência inesquecível, né? No mesmo momento veio um misto assim de tristeza por vê-lo preso. Ali não é o habitat dele, mas eles foram doados pela Rússia, pelo governo russo, porque os pais parece que foram vítimas de predadores e eles também seriam vítimas, então eles foram recolhidos do habitat deles, até por proteção, e foram doados aqui para o governo brasileiro e vieram parar então aqui no Aquário Paulista. Mas ver, admirar o belo, ver, admirar, que coisa tremenda, os detalhes desse Deus que nos fez também homens e mulheres à sua imagem e semelhança, e vermos que ponto chegou o homem, e o homem que é o bicho racional, que é o que pensa, que deveria pensar, um matando o outro por dinheiro, um matando o outro por um boné, por um aparelho de celular, um matando o outro por uma guerra, uma questão de conquista, de ego particular. Então às vezes eu fico olhando a natureza, onde o predador só mata quando ele está com fome, ele não mata em vão, né? Eu tinha assistido muitos vídeos, muitos documentários dos ursos polares, como eles morrem às vezes de fome, que as focas, que é um dos principais alimentos deles, às vezes elas migram por causa de inverno ou por causa das águas, então elas às vezes não alcançam comida e os ursos polares acabam morrendo de fome.
Eu lembro de um documentário que o cara fez, filmando o bichinho, acho que ele deixou a câmera, filmando, até os últimos dias o bichinho, um urso já velho, já não podia correr muito, e morreu ali de fome. Inanição, né? Sem alimentação. Um bicho irracional, lindo, maravilhoso, que coisa linda essa pintura que Deus fez, né? Eu repito, acho que Deus parou, falou, agora eu vou fazer o urso polar, e caprichou nesse bicho tão lindo. Mas a coroa da criação, como eu falei, é o homem pelo qual o Cristo se entregou na cruz do Calvário. E é o homem hoje que dá as costas para o Criador, o homem hoje que mata por todos esses motivos infames que eu descrevi, e que não quer reconhecer a graça de Deus, o amor de Deus na pessoa do Cristo. Ao mesmo tempo que a gente vê o belo, a gente vê o feio também, né? Que é esse comportamento do ser humano. Mas esse quarta convite eu quero mirar nisso. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é caprichoso, né? Há um escritor que diz que ele vai na definição de caprichoso, e ele dá um exemplo, que uma vez ele dá palestras, né? Ele estava num desses hotéis da vida, e ele levantou de manhã, e ele fez a barba, tudo, ele falou, eu me preparei para mim mesmo, né? O capricho com a minha pessoa. Eu achei bacana isso aí, porque é o cuidado às vezes que a gente tem que ter com a gente mesmo. Capricho. Deus caprichou. Tudo que ele fez era bom, é bom. E a eternidade vai revelar um lugar também dessa mesma forma, tremendo, maravilhoso, como deveria ser o Éden. Deus é lindo. Se você não o conhece, procure conhecê-lo. As escrituras sagradas, as escrituras santas, falam muito a respeito dele e do Cristo da cruz, o Filho amado, desse Deus lindo, tremendo, e Jesus é lindo também, nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado por ouvir essas histórias aí, de um velho pastor, não de um pastor velho, e que Jesus esteja abençoando tua vida, tua família, que você ensine seus filhos, seus netos a admirar o que é belo, a valorizar o que é belo, a valorizar a criação, né? Através da educação, da boa educação com o semelhante, através da admiração pela natureza, da preservação da natureza. Ensine, Deus é belo, Deus caprichou na natureza, vale a pena servi-lo, vale a pena crer nele. Jesus então esteja abençoando a tua vida, tua família, teu escritório, teu comércio, teu consultório, teu trabalho. Deus abençoe, guarde, cuide de você. Jesus seja o mais belo e o mais bonito na sua vida. Obrigado por estar com a gente. Até o próximo quarta. Quarta diferente. Quarta com vida no belo. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart and hold